Então, para você colocar o Excel, né, colocar o suplemento dele, que é o suplemento de estatística, você vai aqui nessa barra de menus aqui, ó, e clica em dados. A maioria dos programas de vocês não vai estar habilitada esta função análise de dados. Ela não vai estar habilitada, tá? Ela é um suplemento do Excel, mas ela está oculta, porque quando você vai usar, você tem que habilitar. Habilitou uma vez, vai ficar para sempre ali habilitado. Não precisa fazer isso cada vez, como a gente faz na calculadora, que cada vez de utilizar, a gente tem que colocar na função desejada. Não, tá? Então, para vocês configurarem isso aqui, habilitarem, melhor dizendo, esse análise de dados, numa área que não tenha nada aqui, ó, na tua barra de ferramentas, você clica com o botão direito do mouse e vai aparecer aqui personalizar. Dependendo da versão do teu Excel, vai aparecer personalizar a faixa de opções. Talvez apareça personalizar barra de tarefas, alguma coisa assim, ou barra de ferramentas, melhor dizendo, barra de ferramentas, né? Mas é personalizar. Você vai clicar ali, né? Vai abrir essa janela aqui, então. Nessa janela, você tem aqui embaixo, no penúltimo item, o item suplementos. Você clica nesse item suplementos. Aí abre aqui uma lista de suplementos. Então, você vai clicar aqui, ó, em ferramentas de análise, que é este primeiro que está aqui, ó, suplementos de aplicativos ativos. Então, clica em ferramentas de análise. Observem para não clicar em análise VBA, porque é outro tipo, é só análise mesmo, tá? E aí clica em ir. Aqui vai estar estarão desmarcadas todas as opções, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai marcar aquela que diz ferramentas de análise, tá bom? Não é a VBA, é a normal, ok? E aí, também se quiser marcar o Solver também é uma ferramenta bem útil, não que a gente vá usar, mas vocês podem estar usando aí talvez no futuro. Mas por enquanto, né, ferramentas de análise é o suficiente, dá um ok, já vai aparecer aqui para vocês análise de dados, tá? Que é o suplemento estatístico do Excel. Tranquilo? Beleza? Essa aqui ela é a mais completa de todas as questões, né, da nossa lista de exemplos, sem dúvida. E também a maior de todas, né? Então, eu vou dar uma lida aqui para vocês, né, me acompanham. Faça uma análise de regressão para os valores de vendas da empresa cujos dados estão na tabela abaixo, escrevendo a equação de regressão a um nível de significância de 5%. Lembra? 5% de significância significa 95% de confiança. Também significa que nenhuma das variáveis regressoras pode ter o seu valor P ultrapassando 4,99%. Continuando. Em seguida, estime as vendas considerando um cenário onde orçamento é igual a 20, rendimento 485, período 0, investimento 40, atendimento 1, publicidade 85, localização 1, despesas 275 e preço 81,63, tá? Então, são um monte de variáveis regressoras, todas elas com o objetivo, né, de explicar uma única, que são as vendas. Eu quero explicar as vendas considerando todas essas variáveis regressoras. Tranquilo? Tá? Então, eu já peguei aqui a nossa tabela, transcrevi ela para cá, tá? E aí também, como ela tem variáveis dummy, né, que são aquelas que nós vamos modelar como 0 e 1, por exemplo, período, final de semana, 1, semana útil, 0, né? É igual a 0. Então, a gente transformou algo que não era numérico em numérico, variável dummy. Então, ela tem várias variáveis dummy, ó, período, atendimento, localização, fácil, ruim, né? O que que eu vou fazer? Eu já vim aqui em outra planilha, selecionei vendas, orçamento, rendimento, publicidade, investimento, preço e despesas e coloquei aqui, ó, tá? O que que eu não coloquei aqui? As variáveis dummy. Por quê?
porque eu vou rodar a primeira vez a minha regressão sem elas, tá? Sem elas. Vou limpar aqui, né? Isso aqui está aparecendo devido aos outros exemplos. Já vou deixar rótulo, nível de confiança já vem por padrão o mesmo nível de confiança que ele pediu. Intervalo de saída eu vou apagar e vamos lá, né? Então, aqui dentro, cursor piscando dentro da caixinha de texto, clicamos nas vendas, arrastamos até aqui embaixo, certo? Beleza? Tá? Deixa eu só verificar uma coisa aqui lá na nossa tabelinha. O último número é 5.149. Só para ver se não estou clicando no lugar errado, né? Isso aí, tá? Aí, no intervalo de entrada X, selecionamos todas as variáveis regressoras. Todas. Que são um monte agora. Aí, intervalo de saída, vamos escolher algum lugar, pode ser por aqui, ok, né? Já vou excluir isso daqui, como fizemos nos outros exemplos, né? Não vamos usar, beleza. E agora vou olhar para todas as variáveis regressoras. Lembre que a intersecção não precisa olhar, né? Ela não é uma variável, ela é uma constante lá na hora de montar a equação, tá? Valor P está aqui, né? São esses valores aqui que me interessam, certo? Só que eles me interessam em porcentagem. E duas casas depois da vírgula. Tranquilo? Aí já dá para a gente ver uma coisa, né? Se você olhar aqui para o rendimento, ele tem um valor P de 59,83%. O máximo era 4,99%. Então, rendimento já era. Não vamos usar. Investimento. 61,74% de incerteza, né? Também não vamos usar, beleza? Despesas, 21,53%. Também não vamos usar. Então, das variáveis regressoras que não são dummy, as que vão sobrar são orçamento, publicidade e preço, tá? Devido a isso, voltando aqui na tabela original, eu já coloquei a tabela, então, com orçamento, publicidade e preço, né? Vou aumentar aqui um pouco a fonte para nós e devolvi para a minha tabela as variáveis dummy, né? Porque as variáveis dummy a gente sempre usa e não precisa fazer essa análise como a gente discutiu no exemplo anterior, tá? Então, agora com orçamento, publicidade e preço, mais as dummy, eu rodo novamente a minha regressão, tá bom? Então, vou lá em dados, análise de dados, regressão, intervalo de entrada Y vai ser as vendas, tá? Até este número aqui. A última linha eu já deixei pronta com alguns valores para as variáveis regressoras para estimar aqui, né, as vendas para esses valores, tá? Então, não vou usar essa última linha. No X, agora eu seleciono as que sobraram, né, da nossa análise anterior, mais as dummy, tá? Até aqui, ó. Beleza? Intervalo de saída, vou escolher outro aqui para baixo, para ter certeza que vai dar certo. Pronto, né? Apaga aqui essa parte que nós não vamos utilizar. E agora sim, olhando para esses valores, nós conseguimos, então, enxergar os coeficientes de cada uma das variáveis. Então, lembrando, a intersecção para nós vai ser a nossa constante, tá certo? O orçamento nós podemos chamar de X1, publicidade X2, preço X3, período X4, atendimento X5 e localização X6, tá? Então veja quantas variáveis para explicar uma única. E na realidade das coisas, geralmente é assim mesmo que acontece, né? São várias variáveis para explicar, né, uma única variável de interesse, tá bom? Então, a nossa equação poderia ser escrita assim, ó, y, né, onde y são as vendas que eu quero, igual. Deixa eu só colocar aqui duas casinhas, né, decimais. Opa, aí. Então, a nossa equação vai ficar assim, ó, menos 42,96 vezes o x1, mais 12,33 vezes o x2, menos 18,48 vezes o x3, mais 490,67 vezes o x4,
mais 415,46 vezes x5 menos 269,12 x6 e mais a constante, que é a nossa intersecção, 5.623,80, né? Que é esse número aqui, certo? Que é a nossa constante. Então, essa é a equação capaz de estimar o valor do y, que são as vendas, tá? A partir dessas variáveis regressoras e a partir desses dados históricos, tá? Desses dados históricos. Beleza? Bom, aí, se nós voltamos para o nosso exemplo, ele pede agora, né, para nós estimarmos, então, as vendas para esses valores todos aqui, ó. Só que algumas dessas variáveis não estão mais presentes na nossa equação. A gente excluiu elas por não estarem dentro dos parâmetros desejados. Não tem problema, a gente não usa esses valores, então, porque não tem onde colocar eles. A gente vai usar apenas os valores, né, referentes àqueles que realmente estão lá, né, compondo a nossa equação. Tranquilo? Então, voltando aqui, nós vamos encontrar o valor, né, estimado aqui, ó, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar mais para baixo, porque como eu aumento o tamanho da fonte e a equação é consideravelmente grande, se eu começo a digitar aí, daqui a pouco, a equação vai passar por cima dos valores e eu não consigo mais clicar neles, tá? Só por isso. Senão, daí eu não consigo mais clicar nos valores para buscá-los eles, né? Então, vamos fazer assim. Então, igual, aí eu clico aqui, ó, tá? Nesse número, que é o coeficiente do x1, vezes o valor que eu estou usando pro x1, né? E da mesma maneira que os outros exemplos, mais esse vezes o valor dele, mais esse vezes o valor dele, e assim sucessivamente, né? Cada coeficiente vezes o seu respectivo valor, tá? Fazendo isso, ó. E mais quem? A nossa constante, no final. Então, tá aí, ó. Tá? Vou dar umas duas casinhas aqui depois da vírgula, ok? 4.450,41.